Caríssimos irmãos e irmãs, nesta liturgia, nesta festa de hoje, nessa solenidade em honra a Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, nós celebramos, neste domingo, é uma data muito especial para todos nós, povo brasileiro, porque a partir daquele momento, daquela aparição de Nossa Senhora, lá para aqueles pescadores, se transformou, porque eles estavam ali em busca de peixe para o governador que estava a visitar aquela região. E então, o milagre aconteceu. Acharam aquela imagem e também pelo motivo que estavam passando, Aquele tempo da escravidão ainda, o povo ali, as correntes foram se soltando para também podermos entender, que nós somos todos iguais. Não há distinção de cores, preto, branco, para Deus, mas nós somos todos iguais. E Nossa Senhora aparece ali desta cor, essa cor preta, para que as pessoas possam compreender. Todos nós somos filhos de Deus. Não deve haver distinção, que nós devemos nos respeitar, que nós devemos obedecer ao mesmo Deus e servir, fazer tudo aquilo que Ele disser, como o próprio Evangelho. Nossa Senhora, ela diz assim: fazei o que Ele vos disser. Mas será que nós estamos fazendo o que o Senhor está nos dizendo? Quantos de nós estamos realmente fazendo o que o Senhor nos disse? Porque temos muitas coisas que o Senhor nos diz para fazer, mas será que nós estamos fazendo pelo menos uma? Vocês já pararam para pensar? Porque é importante a gente refletir o que o Senhor nos diz nessa palavra de hoje, começando principalmente pela primeira leitura de hoje, que é do livro de Esther. Esther, uma das grandes mulheres da Sagrada Escritura, uma mulher que ali foi revestida também da graça de Deus, porque a partir do momento em que ela não renunciou, mas escondeu a sua fé, Esther era uma mulher judia, mas para que pudesse sobreviver ali naquele reino, ela teve que esconder a sua verdadeira fé, no caso, em Deus. Então ela casou-se com o rei para poder defender este povo, defender aquele povo, que necessitava de alguém ali que pudesse interceder. Esther serviu como essa grande intercessora, porque no momento em que mais o povo judeu necessitava de uma intercessão, surgiu aquela mulher, uma mulher que todos pensavam que era uma pagã, assim como os outros, mas que ganhou graça diante do rei, porque Esther, ela não poderia adentrar, a sala do trono, sem ser convidada. E a gente vê nessa primeira leitura de hoje, que ela, depois de ter feito muito jejum, muita oração, além de ter este conhecimento, essa intimidade com Deus, ela tem essa coragem de adentrar a um local onde não foi convidada. E as pessoas que adentravam a sala real, sem ser convidada, o seu destino era o quê? A morte. E Esther, ali no momento que adentra, o rei estende o cetro, para dizer assim: eu te perdoo pelo que tu fizestes, pela intromissão de entrar aqui, mas eu te perdoo, porque na hora que o rei estendesse o cetro, era sinal de que o perdão dele estava sobre aquela pessoa que tinha feito algo de errado. Então, para que nós possamos compreender o tamanho o papel que Esther teve na história da salvação também, porque ela intercedeu pelo povo. E o rei ainda diz, mesmo que tu peça a parte do meu reino, eu te darei, porque a graça ela encontrou diante do rei. E ela pede apenas duas coisas: pela sua vida e a vida do seu povo. E a gente vê isso refletindo justamente no Evangelho de hoje, porque Nossa Senhora, ao dizer sim à vontade de Deus, ela também está intercedendo
pelo povo. Porque a partir do seu ventre nasce aquele que salva toda a humanidade. Então Nossa Senhora é intercessora, porque justamente aceitou no seu ventre o Filho de Deus, aquele que iria salvar, que salvou toda a humanidade. Então, é uma prefiguração, né? Esther é uma prefiguração de Nossa Senhora. E neste evangelho de hoje, nas bodas de Caná, a gente vê a intercessão de Nossa Senhora agindo ali. Porque ela foi convidada, e por ser convidada, convidaram também seu filho Jesus e os discípulos que estavam com ele. Então ela, desde o início, começou a prestar atenção, porque quem é verdadeiramente intercessor tem que ficar de olho, tem que ficar vigiando. E Nossa Senhora se põe a vigiar ali naquela festa de casamento. E ali no momento em que mais é necessário, ela intercede. Porque uma festa de casamento realizada pelos judeus, ela acontece durante 7 dias de festa. E o vinho era um dos principais ali a ser servido durante aquela festa. Por isso que é falado, primeiro serve o vinho bom e depois o menos bom, quando todos já estão embriagados. Aí ali, servir o bom, servir o menos bom, e acabou. E Nossa Senhora viu que os noivos iriam passar vergonha. E o vinho também é sinal de alegria, sinal de alegria, o Espírito Santo. Então ela ficou ali observando, vigiando. E quando ela percebeu aquilo, ela foi até seu filho Jesus, pedir para ele: o vinho acabou. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Esse mulher aqui é para que a gente possa entender o tamanho do papel da mulher na história da salvação. Ali a mulher, a primeira mulher lá no Gênesis, Eva. Agora esta mulher é um sinal de respeito pela mulher. E aqui do grego também a tradução poderia ser senhora. Não só mulher, mas poderia ser senhora a tradução. É o respeito que Jesus tem por sua mãe, porque ele eleva ela, mesmo ela não querendo, mas ali é elevada, a senhora é rainha, E a gente vê isso se cumprindo porque ela se tornou a nossa rainha, ela se tornou a nossa mãe, desde o início, intercedendo por cada um de nós. E a gente vê que Nossa Senhora, justamente na segunda leitura que reflete o Apocalipse de São João, ela está revestida de quê? Ela está vestida de sol. E quem é o sol? É o próprio Deus. Então Nossa Senhora, ela sempre está revestida de sol, porque ela tem o próprio Deus dentro do seu ventre. E ali ela fez a vontade dele em tudo. Nenhum momento Nossa Senhora deixou de lado a sua missão, mas abraçou com todo o seu coração, com todo o seu amor, com toda a sua inexperiência, ali de mãe, mas ela abraçou, porque se tornou a mãe do Salvador. Assim como qualquer mãe, que mãe da primeira viagem, no caso não sabe, mas vai aprendendo, porque é um instinto natural da mulher. Um instinto natural a amar o seu filho, amar a criança que Deus lhe deu. E hoje, nós celebramos também o Dia das Crianças, uma data comemorativa, que nós celebramos para as crianças que são o futuro do nosso país, o futuro da igreja, e que nós devemos tratá-las bem, nós devemos respeitar, nós devemos ensiná-las, porque muitos de nós às vezes deixamos passar os momentos em que deveríamos chamar a atenção, deveríamos corrigir, aí se tornam depois adultos totalmente fora do contexto, porque enquanto crianças nós não sabemos corrigir, nós não soubemos amar, nós não soubemos chamar a atenção como deveríamos.
Então, eu convido todos os pais que estão aqui, né, no caso, e que estão nos assistindo. Olhe mais pelos seus filhos. Olhe mais pelas crianças, porque as crianças devem aprender com vocês. E se vocês fazem algo de errado, as crianças vão seguir da mesma forma, porque vocês estão sendo ali o instrumento, né? Estão sendo testemunho para aquela criança. Hoje em dia, muitas das vezes, os pais, para ter um pouco de paz, jogam um celular, um tablet na mão das crianças, para que elas possam ali ficar caladas. Mas isso está prejudicando cada vez mais as crianças. Está prejudicando tanto a inteligência como o psicológico. E vocês não, de imediato não prestam atenção. Depois é que vem as consequências. A visão já, crianças tão pequenas usando óculos, porque quando nasce já coloca uma tela na frente. É o cuidado que a gente deve ter com nossos filhos. E às vezes a gente está deixando isso passar. No nosso tempo, eu quando era criança, a gente brincava, se divertia, ainda não tinha celular, né? Mas mesmo assim, hoje a gente vê poucas crianças agindo como crianças. E nós devemos retornar a isso, devemos voltar, né, a ter a inocência das crianças. As crianças hoje, por causa de uma tela, pesquisam lá, os pais às vezes nem bloqueiam aqueles sites adultos. As crianças vão lá e pesquisam. Tem muitas crianças ficando adultas justamente por isso. Se você dá pelo menos o celular, mas pelo menos bloqueie, tem a opção. Apesar de que as crianças também hoje são mais, para essa parte, né, são mais inteligentes. Mas mesmo assim, tire as telas das crianças para que elas possam viver verdadeiramente. Né, que é exemplo do próprio Cristo, a exemplo de Nossa Senhora, que nós possamos buscar verdadeiramente viver a santidade, mostrar às crianças também que é possível, desde a da tenridade, desde o momento em que é considerada a idade da razão, né, dos 7 anos, que elas possam compreender o tamanho, né, da responsabilidade que elas têm, o tamanho da fé que elas precisam ter em nosso Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente nem ensina isso a cada uma das crianças, mas que nós possamos ser instrumentos também de ensinamento para nossas crianças, assim como Jesus é de cada um de nós. Porque se nós fizermos verdadeiramente tudo o que o Senhor nos mandar fazer, nós herdaremos o reino dos céus. Assim como Nossa Senhora, assim como tantos santos herdaram o reino dos céus, porque obedeceram, fizeram tudo segundo a vontade de Deus. Né, hoje nós celebramos também, para quem não sabe, é dia de Carlo Acutis, né? Foi a data, ele foi canonizado recentemente, dia 7 de setembro. E a data da comemoração, né, que todos os anos vamos comemorar no dia 12 também de outubro. Então hoje comemoramos esse santo da juventude, né, esse santo que faleceu com 15 anos, ainda um adolescente, né, mas que soube, através dos ensinamentos de seus pais, soube utilizar as redes sociais, né, porque usou para o bem, criou ali uma página onde catalogou todos os milagres eucarísticos. O que nós estamos ensinando para nossas crianças? Porque com certeza seus pais o ensinaram a vivenciar a fé, né, a buscar na internet algo para fortalecer a sua fé. E nós estamos fazendo o quê? Para corrigir nossos filhos, para colocá-los neste caminho. Que nós possamos aprender justamente com esse testemunho de São Carlos Acutis, aquele que viveu para Deus, aquele que viveu fazendo a vontade de Deus, aprendeu, né, a ouvir, a escutar, fazer tudo o que Ele vos disser. E que neste evangelho de hoje, né, que nós escutamos, dessas bodas de Caná, que nós possamos tirar essas maravilhas da intercessão de Nossa Senhora,
Nossa Senhora, que é padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do nosso estado. Que tantos títulos, mas uma única mulher, uma mulher forte, uma mulher que venceu, né, todas as discriminações ali para dar a luz ao Filho de Deus. Que nós possamos, através desses ensinamentos, né, desse ensinamento de olhar para Jesus, de obedecer verdadeiramente, nos purificar a cada dia. Né, a gente vê que no Evangelho, os judeus usavam aquelas talhas para a purificação. Por quê? Eles temiam a Deus. Eles temiam a Deus. Hoje nós temos a confissão para nos purificar, para purificar a nossa alma. Que nós possamos buscar, através desses sacramentos, a purificação do nosso corpo, da nossa alma, para que nós verdadeiramente possamos um dia herdar o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.